Está a ouvir a Rádio França Internacional nesta segunda-feira, 17 de janeiro. Seja bem-vindo. Carina Branco. Cabo Verde defronta os Camarões no CAN e ainda sonha com o apuramento. O presidente da Guiné-Bissau recebeu hoje o principal opositor na Guiné-Conakry. Em Maputo começou hoje, novamente, o julgamento do caso das dívidas ocultas do Estado. E em França, o candidato de extrema-direita às presidenciais, Éric Zemmour, foi hoje condenado a pagar uma multa de 10 mil euros por injúrias raciais e por incitação ao ódio racial. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Moussa Al-Chili e o jornal começa agora. CAN 2022. E no futebol, o Campeonato Africano das Nações que decorre nos Camarões entrou na terceira e última jornada da fase de grupos. Neste momento, Cabo Verde defronta o país anfitrião e ainda se pode apurar para os oitavos de final da prova. Vamos para Yaoundé, onde se encontra o nosso enviado especial, Marco Martins. Boa tarde, Marco. Como está o ambiente no estádio? Boa tarde, Carina. Boa tarde, ouvintes. Neste momento o ambiente ainda não está ao rubro em Olembé. Centenas de adeptos já estão presentes nas bancadas, mas o estádio ainda não está repleto. Quanto ao jogo que começou agora, Cabo Verde pode alcançar o apuramento para os oitavos, mas isso depende de vários fatores. Os cabo-verdianos contam com 3 pontos em 2 jogos e precisam de pelo menos 1 ponto para garantir o apuramento como um dos melhores terceiros colocados. No entanto, até uma derrota pode não significar o afastamento da prova, mas Cabo Verde teria de esperar pelos resultados dos outros grupos. Os Tubarões Azuis medem forças com o país anfitrião, que venceram na fase de apuramento para o CAN 3-1 em Cabo Verde. Segundo Humberto Betancourt, treinador adjunto dos Tubarões Azuis, não se pode olhar para o passado e este jogo será completamente diferente. Temos possibilidades com esse jogo de conseguir a passagem à próxima fase. Sabemos de antemão das dificuldades que vamos encontrar, mas essencialmente o nosso foco está e estará sempre em nós para que no final dos 90 consigamos obter um resultado positivo e que nos permita estar na próxima fase. Este jogo não tem nada a ver com os que já fizemos no passado. São jogos diferentes, mas por conseguinte, do nosso lado, o objetivo e a forma de estar no jogo é sempre e será sempre o mesmo. Cabo Verde defronta nesta segunda-feira os Camarões pelas 17 horas, hora local, menos 2 horas, na cidade da Praia, no estádio de Olembé, em Yaoundé, a capital camaronesa. Por agora é tudo, Carina. Bissau 94 FM. E na Guiné-Bissau, o presidente recebeu hoje o principal opositor na Guiné-Conakry, Cellou Dalein Diallo, em declarações aos jornalistas. Ele disse ter pedido a Umaru Sissoko Embalo que ajude a convencer os militares que assumiram o poder em Conakry sobre a necessidade de um processo de transição que envolva os partidos políticos. Reportagem de Moussa Baldé. Cellou Dalein Diallo disse ter vindo a Bissau primeiro para apresentar condolências ao presidente Umaru Sissoko Embalo pelo recente falecimento do ministro da Justiça da Guiné-Bissau, Mamadou Yahya Diallo. Tanto Yahya Diallo como o próprio Sissoko Embalo são tidos por Cellou Diallo como amigos. O eterno opositor da Guiné-Conakry disse também ter aproveitado a audiência com Sissoko Embalo para falar da situação em Conakry. Afirmou que os militares, quando assumiram o poder em setembro passado, prometeram desencadear um processo de transição inclusivo, mas neste momento disse que o nível do diálogo com os partidos políticos é quase inexistente. O líder da UFDG, União das Forças Democráticas da Guiné, saudou o recente encontro tido na sexta-feira em Conakry entre os partidos políticos e o presidente de transição Mamadi Doumbouya, mas espera que Umaru Sissoko Embalo pressione ainda mais os militares que assumiram o poder em Conakry a se abrirem mais ao diálogo. Cellou Dalein Diallo quer que o processo de transição seja inclusivo, que o país faça eleições rapidamente, de forma a instalar um governo eleito que possa retomar a cooperação da Guiné-Conakry com os seus parceiros. Lembrou que neste momento o país encontra-se suspenso da CEDEAO, da União Africana, e tem a sua cooperação suspensa com quase todos os países e parceiros de desenvolvimento. Moussa Baldé, Bissau, RFI.
Em Moçambique retomou hoje em Maputo o julgamento do caso das dívidas ocultas, em que o Estado moçambicano ficou lesado em mais de 2,2 mil milhões de dólares. Hoje deveriam ser ouvidos 2 declarantes e um arguido. Orfeu Lisboa. Com várias horas de atraso, retomou nesta segunda-feira o julgamento do caso das dívidas ocultas, em que o Estado moçambicano saiu lesado em pouco mais de 2 mil milhões de dólares. E as expectativas à volta deste julgamento, iniciado a 23 de agosto e que esteve suspenso há quase um mês devido à descoberta de casos da Covid-19 entre os advogados da equipa de defesa, são muitas, diz o analista Dércio Alfazema. No final seja produzida uma sentença convincente que vá de acordo com aquilo que foi a produção de provas, que não se limite essas provas no que um disse e outro não disse, e as contradições, mas que sejam sustentados de forma factual, com documentos, com resultados de perícias. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo agendou para esta segunda-feira 2 declarantes e um arguido, e de acordo com o novo calendário do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, as audições terminam no dia 17 de fevereiro, dia em que, na qualidade de declarante, o antigo Presidente da República, Armando Guebuza, vai prestar informações sobre o que sabe das dívidas contraídas durante o seu último mandato. De Maputo para a RFI, Orfeu Lisboa. E hoje é o dia de São Tomé e Príncipe na Expo Dubai, uma comemoração que coincide com os 551 anos da chegada dos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar à Ilha do Príncipe. Reportagem de Maximino Carlos. Coube assinalar o dia 17 de janeiro na Expo Dubai como dia de São Tomé e Príncipe. As autoridades são-tomenses decidiram esta data pelo potencial da ilha como uma reserva mundial da biosfera e da sua descoberta em 1471. A ilha, que tem como seu protetor Santo António, conheceu a redução drástica da receita do turismo devido à pandemia da Covid-19. O presidente do Parlamento de São Tomé, Delfim Neves, lamentou esta situação. Os cidadãos residentes do Príncipe sofrem ainda mais com as consequências desse mal, dada a dupla insularidade. Filipe Nascimento, presidente do Governo Regional, considera que o foco deve estar centrado na dignidade humana como o maior património da ilha. Filipe Nascimento pretende ver resolvida nos próximos tempos, com maior consolidação, a ligação entre as duas ilhas por via marítima ou aérea. Qualquer que seja o governo nacional que esteja no poder, a definir uma política de transporte que ajude os agentes econômicos na resolução dos seus problemas, independentemente da localização dos mesmos. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. São Tomé, 102.8 FM. Em França, o candidato de extrema-direita às presidenciais de abril, Éric Zemmour, foi hoje condenado a pagar uma multa de 10 mil euros por injúrias raciais e por incitação ao ódio racial. Em causa as declarações que fez em setembro de 2020, em que falou dos imigrantes menores a viverem em França como ladrões, assassinos e violadores. Catarina Falcão. O comentador político e agora candidato às eleições presidenciais francesas, Éric Zemmour, foi hoje condenado a pagar 10 mil euros por ter dito que os jovens imigrantes que chegam à França são ladrões, assassinos e violadores. Estas acusações foram feitas pelo candidato em setembro de 2020 no canal de televisão francês CNews. Uma queixa foi apresentada por diversas ações de racismo e hoje Éric Zemmour foi condenado por ser cúmplice à provocação ao ódio racial e ofensas racistas contra os menores isolados imigrantes. Em comunicado, o candidato presidencial diz que esta decisão é ideológica e estúpida, como o presidente quer terminar com este regime que considera não dar liberdade de expressão aos franceses. Já a juíza descreveu que Zemmour não cometeu um erro de linguagem, como a defesa defendia, mas que o candidato visava realmente os imigrantes, utilizando muitas vezes mecanismos de ódio como generalizações e o medo do outro para citar ao racismo. Os advogados de Éric Zemmour já disseram que o comentador vai recorrer da decisão. E na Austrália começou hoje o Grand Slam de ténis, no qual já não participa Novak Djokovic, que ontem foi deportado do país por não estar vacinado contra a Covid-19. Djokovic chegou hoje a Belgrado, na Sérvia. Também hoje o governo francês fez saber que o tenista não vai poder participar no torneio do Roland Garros se continuar não vacinado. Em causa a aprovação definitiva em França do projeto de lei que impõe o certificado de vacinação para a entrada em restaurantes, cinemas, estádios, teatros ou salas de espetáculos para todos os espectadores
formadores e profissionais.